Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos de estudo bíblico. Hoje nós vamos falar de uma mulher muito preciosa, uma mulher incrível que, além de estrangeira, também está na genealogia de Jesus. Uma mulher muito importante para a história de Israel. E ela é Ruth. Hoje vamos falar sobre a história de Ruth. Antes de continuarmos, peço a você por gentileza que se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações, que você curta ou compartilhe esse vídeo se você gostou e que você nos dê um oi lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! Então, nós vamos falar hoje, queridos, sobre a história de Ruth. Ruth foi uma mulher incrível mesmo, né? Uma mulher que nos inspira por sua lealdade, por sua fidelidade, né? E pelo que Deus fez na vida dela, as recompensas que Deus deu a ela, por todas as suas qualidades, por tudo aquilo, pelo amor que ela teve a Deus e a sua sogra. Então vamos começar falando do livro, né? O livro de Ruth provavelmente foi escrito por Samuel, o profeta, né? Assim, a maioria dos estudiosos tem esse consenso, chegaram a esse consenso, que provavelmente foi o profeta Samuel que escreveu, tanto no meio cristão quanto também no meio dos judeus, né? O Talmud, que é um livro da lei oral, segundo os judeus, também tem esse consenso de que Ruth foi escrito por Samuel. A história se passa nos tempos dos juízes, né? Então Moisés tira o povo do Egito, esse povo peregrina no deserto por 40 anos, e aí quando eles vão entrar na terra prometida, Moisés morre, Josué assume e lidera o povo na conquista da terra prometida. Depois que Josué morre, Israel é governado por juízes. Deus levanta juízes para governar o povo, né? E o último juiz foi Samuel. E a história é escrita nessa época dos juízes, mais ou menos uns 100 anos antes do rei Davi. A história também se passa no tempo da colheita da cevada. Então, isso se dá na primavera, né? Lá na região de Israel, no hemisfério norte, mais ou menos ali entre março e junho, né? E um pouco antes de Pentecostes, que é a festa das colheitas, né? Por isso, o livro de Ruth faz parte dos cinco rolos, né? Que a gente já falou lá naquele vídeo sobre a Bíblia hebraica, o Hamesh Megilot, os cinco rolos. É um livro lido na festa de Pentecostes, né? Além dele tem lá Lamentações, Eclesiastes, Cantares e Esther. Ruth era uma mulher moabita, ela era uma estrangeira, ela não era judia, hebreia por nascença, né? Então, nós vamos ver aí agora um mapa onde você vai ver onde está Moabe, a terra de Moabe, e Israel. E você pode ver aonde está Belém, que era a terra dos parentes de Ruth. Então, a história começa assim, com um homem da tribo de Judá chamado Elimeleque. Ele tem uma mulher chamada Noemi e eles têm dois filhos, Malom e Quilion. Acontece que existe um tempo de fome, né, de seca, de fome em Judá, ali em Israel, e por isso eles partem para Moab. Eles vão tentar a vida no meio dos moabitas para fugir da fome, né? E aí o que acontece? Lá, depois deles estarem lá estabelecidos, Elimeleque morre. E 10 anos depois, seus filhos se casam com duas mulheres moabitas e eles também morrem. Então, Quilion se casa com Orfa e Malom se casa com Ruth. E o que acontece? Provavelmente em seguida, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas esses dois filhos morrem e deixam Noemi sozinha, viúva, sem os filhos, e as mulheres também viúvas dos seus maridos. Então, por conta disso, Noemi depois fica sabendo que as coisas estão melhores em Israel, né, ali em Judá, e volta, ela quer voltar
para sua terra, para sua pátria, né? E as meninas, as noras estão indo com elas, mas em determinado momento ela decide que é melhor elas ficarem e voltarem para a casa dos pais. E ela diz que elas deveriam voltar para as casas dos pais. Elas choram, as duas choram, insistem para ir com ela, mas depois que ela insiste para que elas fiquem, Orfa fica, resolve ficar e volta para sua terra, para a casa da sua família, mas Ruth não. Ruth insiste em ir com ela, né? E ela também fica ali tentando convencer a Nora a voltar, né? Mas aí Ruth diz aquelas palavras, né? Tão famosas, tão lindas, que estão lá em Ruth 1, 16, 17. Vamos ler? Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então aí, queridos, nós já vemos a lealdade de Ruth, né? Eu acredito particularmente que aqui ela já tinha tido um encontro com Deus, uma experiência com Deus, né? E o Deus de Israel passou a ser o seu Deus e não mais os deuses que a sua terra, a sua gente lá em Moabe adoravam, né? E aí ela não só se comprometeu com Deus, como também foi leal, fiel e se comprometeu com a sua sogra. E ela disse que iria com ela onde ela for, que o Deus de Noemi seria o Deus dela, e onde Noemi morresse, ali ela morreria também. Que lindo isso, né? Ruth é um exemplo para nós de uma pessoa leal, fiel e comprometida, não só com Deus, mas também com a família, com as pessoas que Deus colocou na vida dela. E aí então elas chegam em Judá, em Belém, e precisam sobreviver, né? Então ela vai colher espigas em plantações, né? Por causa da lei que dizia que aquilo que sobrasse na hora da colheita que não deveria ser pego, mas que deveria ser deixado para o pobre, né? Então essa lei ajudava com que pessoas na situação de Ruth e de Noemi tivessem o que comer. Então Ruth vai ao campo para colher espigas. E ela vai ao campo de Boaz. Boaz era um homem rico, um homem já mais velho do que ela, e, e ali ela passa a colher, ela é bem recebida pelos criados dele, pelos servos dele, né? E ali ela passa a trabalhar. E aí nós vemos que Boaz se encantou quando soube da história dela. Isso está lá no capítulo 2, versículos 11 e 12. Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem? O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que lindo, né? Boaz, quando soube da história de Ruth, se encantou por ela. Provavelmente ali ele se apaixonou por ela. Vamos falar um pouquinho de quem era Boaz? Boaz era um homem também da tribo de Judá. Boaz era filho de Raabe, a prostituta. Lembram de Raabe que ajudou os espias quando estavam em Jericó, né? Ali verificando a cidade, vendo tudo que precisava, né? Para que a invasão fosse bem sucedida. Então, Boaz era filho de Raabe. E não só isso, né? Boaz era da tribo de Judá. Então, a genealogia de Boaz é Judá. Judá teve o filho Pérez com Tamar. Tamar foi a segunda mulher de Judá. Ele teve uma esposa com quem teve 3 filhos. E aí ele deu Tamar para casar com o primeiro, que era Er.
E aí ele era perverso aos olhos de Deus e Deus o matou. Aí Judá deu o segundo filho dele para casar com Tamar, para que eles dessem descendência ao mais velho. E por conta disso, por não querer dar descendência ao seu irmão mais velho, o segundo filho também não cumpriu o que Deus queria. Ele não queria ter um filho com Tamar, que a descendência fosse do seu irmão. E aí Deus também o puniu por conta disso. E aí Judá tinha um terceiro filho que ainda era criança. E o que ele fez? Ele prometeu dar esse menino em casamento para Tamar quando ele crescesse, mas depois viu-se que a intenção dele não era essa. E ela foi ficando lá, voltou para a casa do pai dela, se sentindo ali repudiada, né? Com medo de ficar repudiada, de ter um futuro, né? Assim, desgraçado, né? Porque era isso que aconteceu com as mulheres repudiadas naquela época. Ela engana o seu sogro, né? E se disfarça de prostituta e tem uma noite, dorme com o seu sogro. E aí, por conta disso, eles têm um filho, ele descobre e a toma para ser sua esposa quando descobre, e esse filho é Pérez. Então, vamos lá. Judá teve um filho com Tamar, Judá, filho de Jacó, da tribo de Judá, do Senhor Jesus. Teve um filho com Tamar, que se chamava Pérez. Pérez teve um filho chamado Esrom. Esrom teve um filho chamado Rão. Judá, Pérez, Esrom, Rão. Rão teve um filho chamado Aminadab. Aminadab provavelmente viveu na época do Êxodo, ou um pouquinho antes ali da saída de Israel do Egito. Aminadab era pai de Eliseba também, que foi mulher de Arão. Arão, irmão de Moisés, sacerdote, que teve muitos filhos, que de onde começou a linhagem sacerdotal. Então, Judá, Pérez, Esrom, Rão, Aminadab. Aminadab, além de Eliseba, teve Nasson, que foi seu filho. Nasson teve Salmon, que foi filho dele, que foi quem se casou com Raabe. Provavelmente Salmon era um guerreiro de Israel no tempo de Josué e ele se casou com Raabe, a prostituta. E os dois tiveram Boaz. Então, recapitulando pela última vez, Judá, Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmo e Boaz. Olha só que tremendo. E aí, queridos, nós vemos o que acontece ali. Boaz se apaixona por Ruth, Ruth também provavelmente se apaixonou por ele, e existia uma lei em Israel que era a lei da redenção, que um parente poderia, um parente próximo, né, poderia resgatar um membro, um parente seu, um membro da família que tivesse uma situação difícil ou que pudesse ser escravo de alguém por conta, né, dos dissabores, por estar sozinho, uma viúva, algo assim. E Boaz não era o parente mais próximo, existia um outro parente entre ele e Ruth, né? E essa pessoa teria o direito de resgatar Ruth caso quisesse. Mas Boaz e Ruth já estavam apaixonados e ele queria muito poder resgatá-la, né? Mas aí a gente vê um comparativo de Boaz com Cristo. Boaz foi um tipo de Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o nosso redentor. Cristo nos tirou da escravidão do pecado, né? Nós estávamos presos, condenados, né? À morte eterna, à separação eterna de Deus, à perdição por conta dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus fez esse papel de resgatador, de redentor. Foi lá e pagou o preço para nos resgatar do cativeiro em que nós estávamos. Então, é mais ou menos o que aconteceu com Ruth. Ela não era escrava, mas foi isso que Boaz fez. Boaz nem era o parente mais próximo, mas ele quis
resgatar Ruth daquela situação que ela estava, daquela situação difícil. E a gente vê que antes disso acontecer, né, ele tenta facilitar a vida para ela de todo jeito. Ele fala que ela pode trabalhar junto com as servas dele, depois ele fala para os servos deixarem cair mais espigas, né, de cevada do que o normal, para que ela tenha bastante. E ele serve ela e dá ali almoço para ela, né? Se preocupa com o que ela vai levar para a sogra. Então ele já estava assim muito preocupado, assim muito interessado nela. E aí o desfecho se dá quando Noemi diz para ela: olha, ele é nosso parente, ele pode te resgatar. Vai lá e cobra ele, né? E a gente imagina assim que não tenha sido fácil para ela, né? Apesar de provavelmente ela já gostar dele, deve ter sido assim bem complicado para ela, um constrangimento muito grande ir lá e falar: poxa, você é meu resgatador, você podia fazer essa para mim, quebrar essa para mim, né? Mas quando ela faz isso, é tudo que ele queria ouvir, parece, né? Era tudo que ele queria ouvir, era que ele pudesse ser o resgatador dela. E aí ele explica que existe um parente na frente, mas ele queria muito que esse parente abrisse mão para que ele pudesse resgatá-la. E é o que acontece, né? Esse parente mais próximo que existia entre ele e ela abre mão e então eles ficam livres para se casar. Que coisa linda, né? E aí, queridos, desse casamento lindo nasce uma criança chamada Obed. Então Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Obed. Obed, por sua vez, teve um filho chamado Jessé, e Jessé teve um filho chamado Davi. Que maravilhoso, né? Obed é avô do rei Davi. Ruth e Boaz são bisavós do rei Davi. Olha que maravilhoso, né? E além disso, a alegria que Ruth trouxe não só para a vida dela com a criança, mas também para a vida da sua sogra, né? As mulheres veem Noemi com o bebezinho no colo e dizem que Ruth é melhor do que 7 filhos. Tamanha foi a lealdade, a fidelidade, o amor, o compromisso que Ruth teve com Noemi, sua sogra, e por isso ainda foram presenteadas com a bênção de um filho. Então, queridos, aqui nós vemos algumas lições importantes que nós podemos aprender no livro de Ruth, né? Que é o amor leal, né? A fidelidade que Ruth teve com Noemi e que Boaz teve com Ruth, né? A redenção, né? Boaz, como nós já falamos, é um tipo de Cristo. A compaixão que ele teve de Ruth e fez com que ele a resgatasse daquela situação difícil. A mesma coisa Jesus, que teve compaixão de nós e nos resgatou da morte eterna, né? E Deus honrou a bondade de Ruth, né? Fazendo ela uma mulher feliz, casada, abençoada e ainda por cima uma das mães, né, de um futuro rei, de futuros reis de Israel. E não só isso, né, também de onde vem a linhagem do Messias, do Senhor Jesus. Jesus nasceu nessa família, né? Tamanha é a honra de Ruth. Ela ainda é uma das poucas mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Essa foi a grande honra que Deus deu a essa estrangeira que amou a Deus maravilhosamente, com toda a fé, com todo o seu coração. Né? Deus recompensa, né, aqueles que trabalham duro, que sabem que tem que fazer a coisa certa, né? Que não olham tanto para si mesmos, mas pensam nos outros. Ruth pensou em Noemi. Imagina o que seria de Noemi se Ruth tivesse voltado para sua família. O que seria dessa senhora? Né? Muito sério, assim, é muito triste. Provavelmente ela teria um final de vida assim muito sofrido. Mas Ruth pensou primeiro nela e não em si mesma, né? E Deus recompensa todas as obras, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Ruth colheu. A gente pode ver isso em Romanos 2, versículos 6 e 7. Vamos ler?
Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Amém. Ruth buscou realmente, né, cuidar daquilo que é eterno, cuidar da sua família, cuidar da sua sogra desamparada, e Deus a honrou incrivelmente, maravilhosamente, né? E a história dela está na Bíblia. Só ela e Esther são os dois livros de mulheres na Bíblia, né? Uma das mulheres mais notáveis, assim, na sua importância por estar na genealogia de Jesus. Estar na genealogia de Jesus é a maior honra que poderia ser dada a uma mulher, né? E Ruth está lá porque foi obediente a Deus, porque pensou primeiro nos outros do que nela. Amém? Glórias a Deus por isso. Ruth é um grande exemplo mesmo para nós. Que possamos, em nome de Jesus, queridos, sermos assim também, né? Olharmos também o outro, semearmos bondade, semearmos gentileza, semearmos lealdade na vida dos outros, uns dos outros, amarmos a nossa família, aqueles que Deus colocou na nossa vida, servirmos a eles, e Deus certamente recompensará. Não tenha dúvidas disso, que a recompensa do Senhor vem. Glórias a Deus por isso, amém? Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, que a história de Ruth tenha te inspirado. Se você não conhecia, te convido a ler. É um livro bem curtinho, de 4 capítulos, rapidinho você termina. E é uma história inspiradora, muito, muito linda. Amém? Eu espero que todos tenham um domingo abençoado na presença santa do nosso Deus, e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.